do Roberto, hein? Eu estou pensando aqui no Marx. Estou pensando Sim, aqui no fala. Marx. Porque, assim, o Brasil está, né? Daqui uma semana temos eleições, nós temos 33 milhões de miseráveis, 33 milhões, que é uma vergonha incomensurável para um país do século XXI, maior produtor de alimentos do planeta. E você tem 100 milhões de pessoas que têm um déficit alimentar diário, ou seja, não se alimentam de forma adequada. Aí eu trago o Marx para a conversa, né? Que é o seguinte: não é a sua consciência que determina o seu ser, mas é o contrário. É o seu ser social que determina a sua consciência. Como é que 33 milhões de miseráveis e mais 100 milhões de pessoas em condições precárias de alimentação vai ter uma consciência adequada da realidade? Me explique, por gentileza. Porque agora as campanhas, o pobre está na vitrine, né? Está todo mundo atrás do voto do pobre, né? O pobre agora ficou santificado, né, no Brasil. Então, eu queria que você falasse isso. Como é que nós transformamos essa consciência se ela está atrelada na visão do Marx a questão do capital e do dinheiro? Bom, uma vez, eu vou contar uma historinha. Na fundação do PT, quando o PT estreou, o Partido dos Trabalhadores, em 1980, e começou em 82, tinha a campanha, a primeira campanha do PT nacional foi para os governos do Estado. E aqui em São Paulo, em 82, o candidato era o Lula. E o meu filho, na época, ele tinha 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, ele queria assistir os comícios do Lula. O Lula já era uma figura popular, então, família de esquerda, ele conhecia, sabia e tal. E eu fui com ele a um comício do Lula, que foi para mim foi um pouco custoso, porque ele já não era tão pequenininho e ficou 2 horas no meu ombro para poder enxergar o Lula e foi um pouco cansativo. Bom, voltando para casa, tomando banho, ele perguntou para mim: me diga uma coisa, quantos pobres tem no Brasil? Falou, números absolutos eu não sei te dizer, mas percentualmente, vamos chutar aí entre pobres remediados, 60%, 70% da população. Aí ele falou, bom, então já ganhamos de goleada. Eu disse, olha, não é bem assim. Existe uma disciplina, tem chamar que foi inventada no século XIX, chamada sociologia, que descobriu várias mediações. Esse trânsito que você fez, assim, esse cálculo, não fecha. Tem muita coisa no meio entre realidade e consciência. Esses 60% ou 70% de pessoas que vivem mal e muito mal no Brasil sabem que vivem muito mal no Brasil, sabem onde o calo aperta e são seres humanos que pensam, mas pensam em função dessas suas necessidades mais prementes e agoniantes. E, portanto, tem muita sabedoria a respeito de como se vive a vida nessas condições. Mas daí a dar um salto mortal político, se associar para que mude a sua condição, entendendo que essa condição é estrutural e que implica numa ação coletiva, é um fosso a ser transposto por todos os socialistas do mundo, que se espera isso há mais ou menos, em 1980, há mais de 100 anos, 150 anos pelo menos, e nem sempre esse fosso foi transposto por muitas razões. E vários desses grandes teóricos socialistas tentaram explicar o que existe no meio desse fosso que impede, que é um obstáculo para que essa sabedoria inerente às pessoas que padecem e que vivem da mão para a boca, ou que vivem, ou que são subordinadas por um assalariamento. Quando ele existe assalariamento, naquele momento o Brasil o assalariamento já estava começando a ir para o brejo. Para que isso aconteça, é necessário que muitas coisas aconteçam ao mesmo tempo, para que essa consciência política se converta em energia transformadora. Então, veja só, há uma energia, digamos, prestes a explodir de alguém cujo corpo está padecendo, sofrendo e cuja mente está empolvorosa e vai adoecer e pode até entrar em depressão, morrer ou assim por diante. Até essa
tomada de consciência, como se dizia lá atrás, se transformar numa energia, numa força coletiva de vontade esclarecida e que faça com que essa cabeça raciocine e chegue a conclusões drásticas, e essas conclusões também não são suficientes. Ele pode chegar a um perfeito entendimento do que se passa do ponto de vista, digamos, da articulação conceitual, mas não ter a vontade ou a disposição de transformar esse inconformismo em vontade real de transformação, porque ela implica em riscos. Eu posso voltar a uma situação pior do que eu já estava antes, porque eu sei todos os riscos que eu estou correndo, e eu sei agora, eu conheço a engrenagem do sistema e por aí vai. Então, inventou-se partidos políticos para organizar essa consciência e por aí vamos. Aí um outro teórico, tudo isso explicando para ele, tinha 8 anos, mas sem precisar dar nome aos próprios, inventou uma coisa chamada hegemonia. E hegemonia significa que a sua cabeça é feita não pela doutrinação de ideólogos do outro lado do espectro político interessado em te manter numa situação subalterna. Essa hegemonia ela é praticamente exercida. Ela faz com que você tenha uma vida, uma espécie de relação imaginária com a sua realidade. Não é a relação real. E essa hegemonia faz com que, na sua prática, você se comporte como se as coisas que acontecem no seu cotidiano fossem as coisas mais naturais do mundo. E essa casca é dura de romper. Então, a força da inércia é muito grande. Agora, você vem para o Brasil nesse momento, 30 milhões de pessoas. O que uma pessoa faminta, que não sabe se vai sobreviver no dia seguinte, ou nas próximas 48 horas, e que tem família nas mesmas condições, o que ela pode pensar da vida? O que ela pode, nesse sentido, o que significa para ela um discurso político? Um discurso político de esquerda? Primeiro, que ela não entende direito, e segundo, quando ela começar a entender, ela vai começar que aquele que está se dirigindo com essa conversa, nesse momento, está, de certa maneira, escamoteando algo de muito real na vida dela nesses últimos anos. Está vendendo algum peixe que não a está convencendo muito. Mas, de qualquer maneira, nesse momento, quer dizer, há a pergunta pueril do meu filho: por que esses 90 milhões de brasileiros não se revoltam? Esse é o ponto. Por que eles não se revoltam? E o segundo ponto é: por que esses 90 milhões de brasileiros, nessa situação precária, uma parte deles simpatiza ou pelo menos manifesta alguma intenção de continuação do regime do seu algoz. É complicado. E a outra parte não, mas a outra parte que vai votar, digamos, naquilo que nós chamaríamos de oposição, é porque sente que esse barbudo, pelo que eu sei da história dele, pelo que eu já vi, pelo que meus pais falaram, é alguém que, de certa maneira, conhece o nosso drama. O outro é uma coisa artificial e recente. Mas, digamos, essa deliberação ela não é de maneira nenhuma ideológica, não tem nada a ver com o sistema. É simplesmente, olha, e é necessariamente quem está com fome tem pressa e pensa pragmaticamente. Então, pragmaticamente, eu posso chegar à conclusão que esse barbudo ele tem um histórico que faz com que ele, digamos, faça alguma coisa pela gente, por nós, de uma maneira um pouco mais eficiente, mais sistemática, mais organizada.